atualmente no Brasil, e a gente tem tentado prestar um bom serviço, mesmo com tantos percalços, com tantos problemas estruturais e também de estratégicos, né? Mas isso também ocorre nos cursos presenciais. Então, Paulo, eu quero que você se apresente, tá? Fale, inicie principalmente tratando, justificando sobre o seu trabalho, com a importância, por que você quis escolher esse trabalho, tá? Falando do seu curso. E você tem 15 minutos para apresentar, tá? E depois dos 15 minutos eu e o professor Rui vamos dar as ponderações. Vocês viram aí as apresentações anteriores. O objetivo nosso aqui não é algo inquisitivo, isso já caiu por terra, né? Não é a finalidade de uma banca, não é essa. É contribuir, trocar uma ideia, ver o que a gente pode repensar sobre o trabalho, contribuir de alguma forma, né, para que nós possamos elevar a potencialidade do trabalho, tá? Então, sintam-se à vontade, exponham, e a gente está aqui para escutar e tentar ajudá-los, tá? Na estruturação do trabalho e na execução, beleza? Então, você tem 15 minutos, contando agora a partir de 10 horas e 33 minutos. Perfeito, vou compartilhar a tela com vocês então. Começa falando para mim, Paulo, por favor. Começa falando qual é o seu município, você é professor. Sim, então, né? Muito prazer, né? É um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente ao professor Carlos, né, que nos auxiliou nessa etapa final, né? Meu nome é Paulo Roberto, né? Eu sou daqui de São Paulo, no município da região metropolitana chamado Carapicuíba, né? Então eu estou a 40 quilômetros da capital, mais ou menos, né? Atuo na educação há 27 anos, né? Desses 27, eu fiquei 20 anos em sala de aula, né? Aí eu saí para gestão tem, acho que 6 anos, né? Então agora eu estou à frente de um projeto de tecnologia, né? Que é atrelado às escolas da região, né? Então, na realidade, eu atendo diversas escolas, né? Antigamente eu tinha só a minha enquanto professor regente, né? Agora eu atendo diversas, porque como é um projeto, eu recebo as escolas da rede estadual, né? Então as escolas, elas passam por mim. Então é interessante que eu tenho contato com diversas realidades, né? Diversas situações, né? E a questão da educação inclusiva, ela é uma vertente agora, né? Assim, nós não podemos ficar omissos a determinadas situações. Em função disso, a ideia inicial do curso era saber o que eu posso fazer para auxiliar os meus alunos, né? Como adaptar o conteúdo, como acolher esses alunos, né, quando eles comparecem aqui conosco, né? E assim, o que me motivou também, né, a realizar o curso de educação especial, porque meu filho é autista, né? Meu filho é nível 1 de suporte. Inclusive, todo o trabalho foi realizado, foi pautado com base na experiência que eu tenho com ele. Todo o estudo de caso foi realizado com ele. É que por conta do Conselho de Ética, né, a gente teve que fazer algumas alterações. Eu lembro que no TCC1, que foi a nossa primeira disciplina, eu tinha feito tudo com o nome dele, tudo bonitinho, e a professora falou, não faça isso, porque depois não pode ter que ter assinatura, né? Eu falei, mas eu assino, eu sou o pai, né? Mas ela achou por melhor não, então eu acabei trocando o nome por um nome fictício. Mas na verdade toda a pesquisa foi baseada com o meu estudo de caso pessoal, que é o meu filho, certo? Bom, vamos dar início aqui então, né? O tema do trabalho é a construção do plano de desenvolvimento individualizado, né, para o aluno com transtorno do espectro autista, né? Uma abordagem mais inclusiva. Na minha introdução aqui, né, o presente trabalho ele tem como objeto de estudo a construção e ampliação, né, e a aplicação, né, de um plano de desenvolvimento individualizado voltado ao aluno com transtorno do espectro autista, né, no contexto escolar inclusivo, né, de forma a adaptar esse PDI, né, para a necessidade do aluno. O que eu vinha notando muito na escola, né, que a criança, ela tinha uma aversão a ir para a escola estudar, né? Ele não queria ir de jeito nenhum, né? A gente falou, não, vamos procurar entender o porquê que essa criança ela não quer participar, por que ela não desenvolve as tarefas,
né? Então, fazendo a investigação, indo na escola, né, conversando com a equipe gestora, conversando com a professora do AEE, conversando com o corpo discente da escola, com o corpo docente, foi possível diagnosticar e identificar alguns pontos que poderiam ser melhorados, né? E isso favoreceu não só a criança, mas como algumas outras crianças também da escola, porque a gente começou a nortear os trabalhos, né, na escola, né? Eu peguei um caso como base, mas em cima deste caso a gente percebeu que era possível sim fazer algumas adaptações, né, e implementar algumas melhorias, né? O programa de pesquisa. Como o plano de desenvolvimento individualizado pode favorecer a aprendizagem, a inclusão e o desenvolvimento pleno de um aluno com TEA no ensino regular, né? Aí tem algumas hipóteses aqui, né? Ou a hipótese no caso. A implementação de um PDI bem estruturado, baseado na escuta ativa, nos interesses do aluno e nas diretrizes da educação inclusiva, pode potencializar o desempenho acadêmico, a socialização e a autonomia de estudantes com TEA, promovendo uma aprendizagem significativa, né? Aí, segundo Vygotsky, a aprendizagem se dá nas relações sociais mediadas pela linguagem, né? Então, é o convívio social. Quais são os objetivos, né? O objetivo geral é investigar o plano de desenvolvimento individualizado, o PDI, né, que pode ser planejado e aplicado para favorecer o processo de ensino-aprendizagem de um aluno com transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, em uma escola regular dentro da perspectiva da educação inclusiva. Os objetivos específicos, né, que é compreender os fundamentos legais e os pedagógicos que embasam a elaboração desse PDI, analisar o estudo de caso envolvendo um aluno com TEA a partir da implementação deste PDI, identificar as estratégias pedagógicas inclusivas eficazes no atendimento às necessidades desse aluno com TEA e avaliar os resultados obtidos com a aplicação do PDI no desenvolvimento acadêmico e social desse estudante. Ainda, né, segundo Mantuan, a construção de uma escola inclusiva requer um planejamento pedagógico individualizado que reconheça as particularidades e potencialidades de cada aluno, né? Talvez esse seja o maior desafio, né? Porque você tem que procurar as individualidades de cada aluno, né, numa sala que você tem 40, 50, né? Então, às vezes é difícil você mensurar essa situação, né? Você tentar ofertar um serviço de excelência e qualidade para determinado aluno, sendo que você tem demais alunos que também têm N problemas dentro da sala de aula também, né? A metodologia. O tipo de pesquisa, né, foi a pesquisa qualitativa com a abordagem descritiva e o estudo de caso, né? Qual foi o método utilizado? A análise do documental, né, e a intervenção pedagógica posteriormente, com base no plano de desenvolvimento individualizado, que é o PDI, aplicado ao aluno com TEA, né, no nível 1 de suporte. Quais foram os procedimentos utilizados, né? A coleta de dados a partir das observações em sala de aula, né, os registros pedagógicos que foram realizados e as entrevistas com os docentes e os responsáveis, né? A elaboração e aplicação e o acompanhamento do PDI ao longo do semestre letivo, depois a análise comparativa dos resultados obtidos, né, antes e depois da implementação. Então isso foi bem interessante, porque a gente conseguiu perceber a evolução desse aluno ao longo do processo, né, como ele estava na escola e como ele evoluiu depois, né, que foram feitas, né, as incursões e foi implementado o PDI. Os participantes, então, né, o aluno do 5º ano com TEA, né, a professora regente, a professora da EE, o coordenador pedagógico, né, e os familiares também, né, que foram peça fundamental para que o projeto ele fosse adiante. Análise dos dados, né, que são as discussões, né, as evidências após a aplicação do PDI, né. Primeiro, o aluno ele evoluiu significativamente no desempenho escolar, né. Ele era um aluno que ele praticamente não era verbal, né? Ele só apontava, né? Depois que a gente começou a trabalhar determinadas questões, o aluno ele já fala, ele já lê, ele já escreve muito bem, inclusive perante aos demais colegas da sala, ele até se sobressai, o que é um fato assim, muito curioso, né? Porque
os alunos são da mesma faixa etária, né? Só que em função do hiperfoco que ele possui, né? Então ele pega uma coisa, ele vai e assim, ele destrincha. Então os alunos ainda estavam aprendendo a ler, ele já lê com uma facilidade muito grande, né? Então assim, a evolução do desempenho escolar, a melhora significativa na leitura e na escrita, né? Então agora ele compreende texto simples, produção de frases, né? Tá indo até mais além. Avanços em raciocínio lógico, resolução de problemas matemáticos básicos, né? Adora matemática, adora fazer conta, ele faz cálculos mentais assim que eu fico impressionado, né? E você passa a conta para ele, ele faz a conta mentalmente, te dá o resultado e às vezes você na calculadora não consegue acompanhar, e isso é muito impressionante também. A questão do desenvolvimento socioemocional, ele era muito recluso, né? Ele não tinha contato com as demais pessoas, sempre ficava meio aquém dos demais da sala. Agora ele já tem esse convívio, conversa com os colegas, brinca, né? Faz as atividades que todas as crianças, né, devem fazer. Depois aqui, ó, redução dos episódios de isolamento social, né, que foi o que eu já mencionei, né? Então agora ele convive mais com as demais crianças. Aumento da interação com os colegas em atividades dirigidas. Depois aqui, ó, participação mais ativa nas aulas com apoio de rotinas visuais e temas de interesse, né? O que nós percebemos? Que o aluno ele tem um interesse muito grande por um personagem específico, que é o Sonic, porque ele é azul. Ele gosta muito da cor azul. Então, nesse processo de adaptação das atividades, a gente percebeu que o que poderia ser feito. Já que ele gosta do personagem, vamos começar a voltar tudo pro personagem. O que o Sonic faria? O que o Sonic desenvolveria nessa questão? Então a gente começou a fazer todo esse processo do material e do PDI voltado pro personagem que ele gosta. Então isso despertou um interesse imenso nele. Por quê? Porque ele gosta do personagem, então ele faz porque é o que o personagem faria também, né? Ainda na análise dos dados aqui, né? As adaptações pedagógicas que foram eficazes, né? A gente fez a implementação das rotinas estruturadas e previsíveis, né? O uso de agendas visuais e alguns recursos motivacionais, porque aí ele percebe o que ele tem que fazer. A gente coloca uma tabela lá na porta da geladeira, fala, né? Hoje você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Então ele acompanha, né? Ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer, a rotina dele diária, né? As avaliações elas são adaptadas com foco no processo e não apenas do resultado, né? Então a gente está vendo o conjunto da obra, né? Não está esperando que ele progrida da mesma maneira que os demais colegas da sala, mas a gente consegue perceber o avanço, né, que ele desenvolveu ao longo do processo. A colaboração da escola e da família é fundamental, né? Então geralmente nós temos reuniões quinzenais, né, com o pessoal da escola, né, entre o responsável e a escola. O alinhamento com a professora de AEE e a professora regente, né? Curiosamente, o AEE é na mesma escola, né? Porque aqui no município, geralmente, eles são ofertados em escolas distintas. Então, o aluno ele vai fazer o AEE numa determinada escola e depois ele volta para a escola regular, né? E nesse caso o AEE é na própria escola que é ofertada. Então facilita muito esse entrosamento com a professora do AEE e a professora regente da sala também, né? Então isso favoreceu o acompanhamento do aluno, né? Na parte da discussão, né? A análise ela evidencia que o PDI ele promoveu avanços na aprendizagem e na inclusão do aluno com TEA, né? Corroborando com os autores, né? Como Mantuan e Vygotsky, né? Que defendem a mediação social e a personalização do ensino como caminhos para a equidade. A conclusão, né? Então, nessa etapa final de apresentação, nós retomamos o problema proposto, né, lá no início da pesquisa, né, de como elaborar e aplicar um plano de desenvolvimento individualizado, que seja eficaz, né, para esse aluno com TEA, né, e como garantir a inclusão nesse processo do ambiente escolar, né. Com base, né, na pesquisa, nos dados obtidos, nas análises, né, foi possível confirmar que sim, né, um PDI construído com base nas necessidades individuais do aluno, né, aliado com o apoio de toda a equipe escolar, com a família, ele contribui significativamente para o desenvolvimento acadêmico e o socioemocional do aluno, né, visto que ocorreram progressos. O objetivo da pesquisa, então, foi plenamente alcançado, né, ao meu ver, porque a gente conseguiu
provar na prática que um PDI bem estruturado pode sim fazer toda a diferença na vida desse aluno, né? Então, assim, o estudo ele proporcionou um aprofundamento teórico e prático sobre o tema, né? Além de demonstrar, por meio do estudo de caso, a aplicabilidade e os impactos positivos desse PDI, desde que ele seja bem estruturado, né? Então, a gente pode concluir que o trabalho colaborativo entre os profissionais da educação, entre a família e o próprio aluno, ele é essencial para a construção das estratégias que favoreçam a aprendizagem, né? Também a autonomia e a inclusão afetiva, né? A personalização do ensino, nesse caso, quando ela é pautada na escuta, no respeito, nas singularidades de cada um, né? Ela é uma ferramenta que pode realmente convergir numa transformação educacional. Aqui foram as referências que foram utilizadas, né? E creio que concluí por aqui. Eu passo a palavra. Ótimo, Paulo. Ótima apresentação. Eu vou passar primeiro, antes de eu ir nos meus comentários, eu vou passar primeiro para o professor Rui. O professor Rui, como avaliador, né, convidado, fará as considerações dele, daí depois eu fecho com as minhas e aí a gente discute a nota depois entre o professor Rui num segundo momento. Então, gente, bom dia, né, novamente. Quero parabenizar o professor Carlos, parabenizar o Paulo Roberto pelo trabalho. Assim, uma questão que eu queria falar sobre a pertinência do projeto. Eu dou aula há 15 anos, tenho mestrado em educação, tive vários estudantes autistas. Também trabalho na Secretaria de Estado de Educação, aqui de Minas Gerais. Sou analista educacional e professor. E como analista, a gente vê o dia a dia das escolas, a dificuldade das escolas de implementar o PDI. Primeiro, por causa de um senso comum que a gente tem, por incrível que pareça, ainda entre a categoria docente, entre os profissionais da educação, de que há como se houvesse uma divergência da teoria com a prática, como se o planejamento não fosse de fato um elemento, um instrumento de atuação, uma ferramenta a ser utilizada no labor educativo. Então eles fazem formalmente, então a gente tem um ponto de vista de sistema, uma produção formal de PDIs, de outros planejamentos, como se a burocracia fosse algo descolado da prática pedagógica, que a gente só precisasse preencher um conjunto de formulários e enviar formalmente na burocracia e que não se vê na prática no dia a dia. Outra questão é a dificuldade de se promover coletivamente a construção do PDI, do entendimento de que os sujeitos eles são importantes na construção, no conhecimento, na apropriação das especificidades do estudante, das especificidades de todas das questões pedagógicas, educativas ali. Então, assim, é muito aquela coisa, né? O profissional de AI produz o PDI, coloca lá protocola, o especialista e os professores ficam meio que à margem desse processo. Então, assim, é uma pesquisa importante, ela tem muita pertinência, né, do ponto de vista da necessidade de se debater. Eu acho que o TCC, os artigos, eles servem muito para isso, né? Então, o Carlos vai participar de alguns bancos minhas à tarde, eu vai ver que muitos títulos têm muito aquela ideia de reflexão, né? A ideia de, quando a gente passa um pouco essa ideia de pesquisa, a gente fica muito atrelado ali a determinadas metodologias, mas é sobretudo uma reflexão da realidade, uma reflexão sobre possibilidades de caminho. Então, eu queria parabenizar, né, o trabalho, gostei, acho que foi. As reflexões foram, e aí falando das reflexões, elas foram importantes, elas são interessantes no sentido de que a gente vê como que o PDI é uma ferramenta importante e como que a educação inclusive ela modifica vidas, ela tem modificado vidas. A gente tem visto aí ao longo das décadas a diferença na qualidade de vida, no desenvolvimento sempre, o capacitismo, desenvolvimento do ponto de vista da significação da existência desses estudantes que a educação inclusive tem proporcionado. É isso.
Obrigado, professor, pelas considerações, pelas colocações. Eu compartilho dessa ideia, sabe, Paulo Roberto? A gente estava tendo as bancas anteriores, acho que o senhor chegou a ver, né, com a professora Juliane, e no meu entendimento é exatamente isso que o professor Rui disse. Esse momento aqui é para a gente fazer um arremate dessa reflexão, né, dessa busca pela compreensão do objeto, que vocês fazem ao longo do curso de pós-graduação. Ainda mais se tratando, no caso da modalidade AD, que eu defendo a ideia que é mais difícil do que o presencial. Porque é um negócio de prazo, é um formalismo, uma confusão, que muitas vezes no presencial, ali no tete-a-tete com o professor, você tem uma maior liberdade e que você não tem. Né? É uma falha para mim, nessa modalidade, é essa, assim, ao meu ver. Né? Então, a gente teve dificuldades, só justificando, professor Rui, nenhum destes trabalhos eu iniciei, né, Paulo Roberto? Eu peguei agora, 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu acho, porque a antiga professora, entre aspas, deixou eles na mão, saiu da orientação, e eles ficaram, né, sozinhos, e precisava ter isso, então eu tentei ajudá-los da melhor forma possível. A outra coisa, Paulo, que eu acho que a gente tem que fazer, segundo aquelas orientações antigas, é a gente formatar esse trabalho, tirar aquele tanto de sessão, principalmente o seu, eu acho que tem, que eu me recordo, que eu mexi com tantos, para a gente poder, assim como nos trabalhos do professor Rui também, para a gente poder encaminhar para a revista multitexto, sabe? Porque essa revista agora ela pulou por qualizar. E aproveitar que a gente já está lá dentro do prédio, já tem um contato com as pessoas que mexem com a revista, né, para a gente indicar esses trabalhos. Porque, olha, você vê, isso não está expresso no trabalho, mas graças a Deus, principalmente no meu campo de concentração, apesar de ser especialista em educação especial, eu sou da área de história, né, mestre em história social, a gente se revela isso aqui na fala sua, que não existe mais essa noção de neutralidade entre o pesquisador e o objeto. Isso caiu. Antigamente você tinha aquela preocupação, não, eu tenho que distanciar do objeto, eu tenho que olhar dentro de longe, porque senão eu não estou fazendo ciência. Você fez uma análise de uma coisa, né, particular, vamos dizer, que seu filho está diretamente ligado a você, evidentemente, mas você traz a análise. Eu entendo assim, até que do modo indutivo, porque você parte de um problema pessoal, mas lança um problema maior, né, sai do projeto e lança o problema numa escala maior, e faz isso muito bem. Né? Então, isso prova essa nova tendência da ciência, né, que a gente tem hoje, que a gente pode sim trazer questões pessoais à reflexão, né, abrangendo uma questão maior. Então, acho que você faz isso brilhantemente, tá? E assim, é parabenizar. O seu trabalho estava muito bem avançado, né, quando eu peguei praticamente finalizado. Nós estamos fazendo alguns ajustes, e eu acredito que para a gente publicar ele, eu acho válida essa publicação, a gente adequa ele de segunda até sexta-feira, só questão de estrutura, a gente fechar o texto e aí eu encaminhar lá para a professora Cristine, que é a coordenadora da revista, tá? Assim também farei com os trabalhos do professor Rui, na parte da tarde que eu vou avaliar, para a gente selecionar o professor Rui e indicar, porque isso é bom para o currículo, é bom a gente divulgar, né? Essa é a finalidade também aqui do nosso exercício científico, tá? Então, dita aí essas considerações, não vamos pegar por os pormenores, viu, professor Rui? A não ser que tenha alguma questão que o senhor queira trazer, mas eu acho que o momento da banca é exatamente isso. Os pormenores a gente deixa lá para segunda-feira. Se tiver que receber, fazer, sabe? A gente estava vendo, eu já tinha banca aqui que o professor tinha que falar 5 minutos, falou 45. Né? Sendo que uma apresentação em 5 minutos. Não, porque na página 1, não, isso a gente deixa para depois. A questão da banca de agora é avaliar de fato a aproximação que vocês têm com a pesquisa, o que vocês têm de reflexão sobre isso, tá? Eu entendo dessa forma, tem professores que entendem de forma diferente, mas eu penso, né, e presido as bancas sobre essa lógica mesmo, para a gente tornar esse momento um pouco mais dinâmico também e proveitoso, tá? Então agora eu vou pedir a Vitória, a Rubiana e o Paulo para se retirar, só para eu ver com o professor Rui aqui a questão da nota, e vocês entram de novo, rapidinho, eu mando lá do grupo, tá? Perfeito. Aí você pode entrar que eu vou anunciar.